Boa noite. Alô, boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Gil Antunes. Nós vamos aguardar só uns segundinhos para começarmos a nossa fala. O tema de hoje. Boa noite, Nice. Boa noite a todos, a todas, a todes. Nós temos que abarcar todas as pessoas. Boa noite ao nobre Allan Kardec. Muito bem. A Queca nos passou como tarefa dessa noite falarmos sobre encontro de almas. Encontro de almas. Então, nós vamos conversar durante esses próximos 40, 50 minutos sobre a ótica espírita do encontro de almas. Então nós pedimos para iniciarmos que Jesus rogue por nós a proteção divina e que conceda-nos o acesso aos bons espíritos, aos puros espíritos, para que nos secunde nessa tarefa a todos nós que estamos aqui e a toda a humanidade que neste momento, há 1 ano e meio ou mais, passa por uma experiência singular que tem nos feito crescer muito, embora as dores que nos atingem, que nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que são as circunstâncias naturais de um mundo de expiações e provas. Que o Senhor e Mestre Jesus, que o Senhor da vida possa nos auxiliar para que correspondamos às expectativas daqueles que nos veem ou ouvem agora e que nos ouvirão no transcurso do período que essa gravação estará disponível na rede social do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Encontro de almas. O Livro dos Espíritos, na questão 298, vai nos levar à seguinte inquirição de Kardec. As almas que devam unir-se, então, desde suas origens, estão predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não, diz-nos os Espíritos.
Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenha adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então nenhum de nós tem uma metade por aí no universo. Nós temos afinidades. Mas nós vamos falar disso no transcurso da nossa conversa. Nós temos as nossas afinidades e conforme os nossos projetos de vida, nós nos encontramos com essas afinidades para juntos trilharmos um percurso do caminho aqui na Terra enquanto encarnados, ajustarmos esse caminho na erraticidade, no mundo espiritual, repetir a experiência se necessário, mas esta condição vai sempre nos proporcionando a libertação dos seres para que cada um seja plenamente livre nas suas evoluções universais que todos nós estamos fadados. Nós partimos do mínimo para o máximo, como está narrado na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo também começou por um ato. Alguns discutem se esse átomo é o átomo que nós conhecemos ou o ato é espiritual, o átomo divino. Isso aí é uma questão que nós vamos elaborar mais para adiante. Mas de sorte que nós não temos essas metades. No livro Luzes do Alvorecer, no capítulo Relacionamento Afetivo, páginas 179 e 180, por Divaldo e Joana, psicografada essa página em Paramirim, no dia 10/7/99, ele vai nos dizendo: o amor é sempre generoso doador que se multiplica na razão direta em que se reparte. Quando nós encontramos as nossas afinidades, nós temos que colocar essa essência divina em movimento, conforme está lá no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Espraia fertilizando o campo por onde se expande, facultando o surgimento de novos valores emocionais que se dignificam a si mesmos e à sociedade em geral. Eles valorizam o ser que os emprega e a sociedade de um modo geral. Todos os indivíduos necessitam de um relacionamento afetivo seguro, fundamentado nos sentimentos da comunhão e entrega pessoal, de família e de sociedade. O amor é a alma do relacionamento afetivo equilibrado, tornando-se a ponte de segurança para o alto e a alo-realização espiritual com vistas ao futuro eterno do ser. Veja que espetáculo Joana nos passa nesse trecho dessa página desse livro, Luzes do Alvorecer. Eu acho que eu tenho ele aqui. É esse livro aqui, ó. Luzes do Alvorecer. Entendeu? Então, é esse livro aqui que
Joana nos apresenta esses conceitos que quando nós estamos juntos, nós precisamos exercitar. E a pergunta seguinte de O Livro dos Espíritos vai nos levar: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, nos dizem os benfeitores da codificação. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, já estariam ambos incompletos. Então, nós não somos metades, nós somos seres integrais. Mas construímos durante a nossa evolução afinidades, e essas afinidades nos deixam, na maioria das ocasiões em que estamos encarnados ou desencarnados, nos deixam juntos, unidos. E aqui eu não estou falando só, e eu vou comentar isso um pouco mais adiante, só da união afetiva, da comunhão conjugal. Isso vale, como nos disse anteriormente, né? É uma reunião para a felicidade completa e a comunhão pessoal da família e da sociedade. Que todos nós, no estágio atual, esperamos pelo ser amado que nos preenche as lacunas do nosso ser. Todos nós desejamos isso. Chega uma idade que nós vamos procurar. Se é homem, vai procurar a sua princesa. Se é mulher, vai procurar o seu príncipe. Nem sempre nós nos encontramos assim nessa roupagem de princesa e príncipe. Mas nós nos encontramos como seres de carne e osso, igual a nós, vivendo as mesmas precariedades que todos nós vivemos, as mesmas qualidades sublimes e os mesmos defeitos rasteiros. Mas nós os procuramos. E quando o encontramos é um deleite. É um deleite. Seja na forma da conjugalidade, seja na forma da amizade, seja na forma da comunidade em que nos enfronhamos e temos os nossos espaços de fala. Então nós estamos sempre encontrando, né, essas almas que nos acalentam. Quantas vezes, às vezes nós não achamos no seio da família, mas achamos no seio da sociedade aquelas almas amigas, que na hora dos nossos apertos, às vezes não falam nada, mas só batem com afeto, com carinho no nosso ombro e dizem: eu estou aqui, ó, estou aqui. Então é esse encontro de almas que a gente tem todo dia. E no livro Espiritualidade em Gotas, com o título Primavera, o subtítulo Primavera, capítulo 7, Amar e Ser Amado, página 37, um trecho, o livro é de Alberto Almeida, o doutor Alberto Almeida, lá de cima do Pará. Ele diz assim: é verdade que esperar apenas ser amado é um problema. Olha a encrenca, como diz ele, que ele nos coloca. Posto que estaremos estagiando na infância emocional e quase sempre nos revelaremos imaturos como resultado de não termos sido amados suficientemente quando éramos crianças. Isso que já vem lá das fases infantis. Mas nós, quando começamos esse processo de amar alguém,
Seja esse, como eu já falei, na conjugalidade, na amizade e mesmo na fraternidade entre irmãos, que às vezes nós temos irmãos que nós nos afinamos mais. Mas nós queremos que essa pessoa nos ame e às vezes ela não está preparada para isso. Mas a gente tem que amar em qualquer circunstância esse ser. E amar mais do que esperar ser correspondido, amar mais do que ficar contabilizando quanto vem em troca, é a atitude de alguém que conquistou maturidade emocional. Mas aí eu faço uma pergunta: como é que nós vamos conquistar essa maturidade emocional em um mundo em que é exacerbado o poder da matéria? Embora a gente precise dessa matéria para sobreviver aqui. Em que nós não vemos perspectivas de um amanhã. Em que bombardeiam a nossa mente com notícias estarrecedoras. Que o planeta vai se desintegrar, que isso vai acontecer. Mas nós esquecemos que o universo tem um comando, que é o comando divino. E que o nosso planeta e o nosso sistema solar em especial tem um governador espiritual que se chama Jesus. E que não é só ele não, é uma equipe imensa, porque nós temos muitos Cristos pelo universo. Muitos espíritos que, conforme a questão 113 do Livro dos Espíritos, já chegaram à pureza do ser, compreendem toda a lei, toda a sabedoria que rege o universo. Então, para a gente conquistar essa maturidade espiritual, é necessário que nos compreendamos como espíritos para aceitar o outro. Nesse encontro e reencontro de almas aqui na Terra, como conceitua os próprios espíritos. O que é alma? É o ser encarnado. O que é espírito? É o ser desencarnado. Quando nós estamos encarnados, nós somos uma alma que ocupamos um corpo, embora sejamos espíritos sempre. Mas continua o Dr. Alberto Almeida a falar. Mas quando encontramos alguém que consegue fazer uma parceria na posição de pai ou mãe, de filho ou irmão, de cônjuge ou amigo, nós encontramos um tesouro na Terra. Quando a gente encontra alguém que nos ame, seja na posição que for, é aquele amigo que não passa 15 dias, ele está nos telefonando, seja da onde for. Ele lembra-se de nós, está dando um bom dia, uma boa noite, um olá, como vai você? Lembro-me que eu fui trabalhar, quando eu ainda era empregado, fui trabalhar numa cidade aqui no norte da Bahia. E lá eu conheci um ser excepcional, um homem de um carisma espetacular. E ali nós conversávamos de vez em quando, trocávamos uma ideia, e já tem mais de 20 anos que eu deixei o trabalho, aposentei-me, mas nós mantemos esse enlace de amizade. Ele já veio na minha casa, eu já fui na casa dele, e de vez em quando ela falou, mas já tem muito tempo que a gente não se vê. Ele, a esposa, a filha. Então, às vezes a gente encontra essas amizades assim. Tem um primo que mora lá pro sul, São Paulo, que de vez em quando a gente tem que estar conversando, porque isso faz bem. Né? Então isso é bom para o nosso deleite aqui
para esse reencontro de almas que todos nós temos aqui. Na questão 300 de o livro O Consolador de Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas, ele vai nos dizer que o amor é a lei própria da vida e sobre seu domínio sagrado todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Então nós estamos, juntos e embolados, envolvidos nesse amor que é lei universal. Algumas vezes, por dedicação e amor aos que ficaram na retaguarda, os espíritos enobrecidos renunciam às moradas de bem-aventuranças para socorrer os seus entes amados. Isso está no capítulo Amor e União do livro O Consolador de Emmanuel. E na questão 300 de O Livro dos Espíritos vai nos dizer: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição, porque eles têm um sentimento comum de agregar humanidades, de fazer com que humanidades evoluam. Veja, Jesus, ele ajudou a criar o sistema solar, ajudou a criar o planeta Terra e veio para nos demonstrar esse amor, está conosco durante todo esse tempo, seguindo as evoluções naturais da Terra. E alguém poderia perguntar, mas não podia ser mais simples? Não, porque nós também estamos aprendendo e fazendo para mais tarde um pouco, quando chegarmos ao patamar de espíritos crísticos puros, também ajudar outras humanidades a evoluírem. Tudo é didático na lei do amor, na lei divina que rege a vida. E a pergunta continua: nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo, mas ajudam-nos, mas auxiliam-nos. Os pendores é que não são os mesmos, que o espírito evoluído está pensando em outras esferas sublimes, mas renunciam para ajudar aqueles que estão no patamar abaixo deles. E aí a gente vê vários exemplos. Eu vou citar 2 ou 3 aqui. 2 ou 3 exemplos para que nós possamos continuar essa nossa conversa. No livro Renúncia, Alcione, ou Alcione, como queiramos, ela vai na esfera em que ela está habitando, no sistema Sirius. Ela vai pedir ao seu superior, solicitar permissão desse superior, que chama Antênio, para vir à Terra, voltar à Terra, em uma missão sacrificial para ajudar a sua, vamos dizer simplificadamente, a outra metade, aquele espírito que ela tinha afinidade, aquele espírito com que ela já conviveu em outras épocas e não conseguiu seguir o mesmo roteiro que ela seguiu como espírito sublime. Estava nas retaguardas ainda preso a essas questões corriqueira, terra-terra, um espírito muito telúrico, que se chamava Pollux, que aqui na Terra ele vai encarnar
e depois Frei José, o Frei José, em que nas tramas da vida prejudica a própria Alcione com a prepotência dos inquisitores daquela época, mas cabe ler o livro. O final é belíssimo, o livro é todo belíssimo, o final ainda mais. Então tem esses espíritos, e ela suplica ao seu superior, né, como anjo amigo, que a libere para ajudar aquela alma. E o sofrimento dela leva-nos até as lágrimas, a emoção, pela dedicação, da procura do outro, pela ajuda do outro. E o outro, quando encontra nos inícios ali do seu reencontro de alma, seu encontro de alma, não entende, porque ele se apaixona por ela e ela diz que não é aquela tarefa, mas a tarefa é ser amigos para um amparar o outro. E aí tem todo um desenrolar. Nós vemos no livro Há 2000 anos o caso de Lívia e Públio. É um caso terreno aqui, mas Lívia é um espírito mais elevado, Públio, terra, senador romano, e naquela trama também da incompreensão humana, do ciúme, de muitas outras questões que ocorrem lá pela calúnia. Ele praticamente escanteia, vamos falar nessa palavra, Lívia, e que termina por perecer nos círculos romanos por amor a aquela que ajudava. Ela troca as vestimentas e libera aquele ser e vai para o sacrifício, mas a missão dela era com aquele ser que era o seu esposo e outros seres, né? A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, que vai sair de uma esfera espiritual ainda ligada à Terra, mas vai sair de lá para poder ajudar aquele que foi seu esposo em uma encarnação precedente, o Laertes, e acolher aquelas que eram amantes do Laerte no seio familiar, no seio da maternidade. E tem a história. Nosso Lar é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Tem o caso de Laura e Ricardo, que reencarna para uma vida em comum depois de terem vivido anteriormente. O preparo de Lísias e Larcínia para todo esse reencontro de almas aqui. Dona Laura e Ricardo já estavam encarnados, Dona Laura ia reencarnar em breves dias, e Ricardo ainda ia ficar lá uns 20, 30 anos para... Lísias ainda fica lá uns 20 ou 30 anos para reencarnar no seio daquele grupo familiar. Então são os encontros dessas almas simpáticas entre si. E quantos encontros a gente não tem? Quantas vezes a gente vê um espírito e simpatiza, né? E a questão 301 de O Livro dos Espíritos vai nos trazer, né, outras elucidações, quando diz assim: dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou a simpatia entre eles que existe entre eles é resultado de identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro é resultado de perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Porque normalmente nós estamos no meio daqueles que nos interessam. Se uma questão não nos interessa muito, a gente não vai lá não. Mas quando a gente tem pendor para aquilo, tem uma tendência para aquilo, a gente vai atrás das almas que possam nos apoiar naquele empreendimento. Se um tivesse que complementar o outro, perderia a sua individualidade. E mais ainda a questão 386
vai nos aclarando mais, que diz assim: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não. Porém, sentir-se atraído um pelo outro, sim. A gente não reconhece porque há o esquecimento do passado, que é benéfico ao espírito. Porque se a gente conhecesse essas nuances do nosso passado, nós nos envergonharíamos de certas peraltices que nós fizemos. E como ainda não estamos absolutamente conscientes que o perdão é o móvel para as novas conquistas, nós poderíamos cair pelos instintos destruidores que às vezes causam-nos prejuízos grandiosos na nossa existência. Por isso que nós não lembramos. Mas a nossa existência atual é o resultado de todas as existências passadas, com base naquilo que a gente deve aproveitar para progredir nessa. Se nós somos arredios hoje, é porque já fomos em outra. Se nós somos revoltados, é porque já fomos no passado. Se nós já aprendemos a ter piedade, compaixão, amor, a caridade, como diz no livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, é porque já vivemos essas experiências de tolerância no nosso passado e estamos buscando novos aprendizados para irmos além. Embora não seja fácil. Os próprios Espíritos dizem-nos que não é fácil. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provêm de outra coisa. Dois seres se aproximam um do outro devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. E eu lembro que eu fiz uma viagem para fazer um caminho que a gente faz a pé lá no caminho de Compostela, e nós encontramos centenas, milhares de pessoas que fazem aquele caminho, passaram por nós ou depois de nós, mas teve uma meia dúzia que, embora a gente não entendesse a língua ou o idioma, se afinizaram conosco, tiraram o retrato e a gente se corresponde até hoje. Um da Suíça, outro da Itália, outro da Espanha, outro do Canadá. Né? É assim. São almas afins, a gente passou por milhares delas. Mas essas tinham alguma afinidade para conosco. E fica aquela marca, A gente pode nunca mais se ver, mas fica aquela marca. Então a gente procura as nossas afinidades na multidão. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que têm afinidade se procuram naturalmente sem que se tenha conhecido como homens ou se tenha conhecido em uma encarnação passada. Mas as afinidades nos atraem conforme as nossas aptidões aqui na Terra. Então isso é algo espetacular. Algo grandioso para todos nós. E Joana, nesse encontro de almas, ela vai nos falar no livro Amor Imbatível Amor, psicografia de Divaldo, é claro, no capítulo Conquista do Prazer, item Prazer e Fuga da Dor, na página 44, primeira edição de 1998, da Leal Editora, ela vai nos dizer: o amor liberta quem o oferece tanto quanto aquele a quem é direcionado. Olha que beleza. Que poema nessa frase.
E se isso não sucede, não atingiu o seu grau superior, estando nas fases das trocas afetivas, dos interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas, dos desejos. E mais adiante ela fala, certamente são fases que antecedem um momento culminante, quando enriquece e apazigua todas as ansiedades. Quando nós temos esse encontro de alma, seja em qualquer dimensão da vida, não na só a dimensão da sexualidade, nós vamos buscando controle para que nós sejamos cada vez melhores. E prossegue a Joana. De qualquer forma, porém, amar é impositivo de evolução e psicoterapia de urgência que se torna indispensável ao equilíbrio do comportamento das criaturas. Rapaz, moças, jovens, idosos, olha que espetáculo. Amar é um impositivo da evolução e psicoterapia de urgência. Temos urgência de aprendermos a amar, a compreender o outro, a interagir com o outro. Expressando o prazer de viver, o amor irradia-se de acordo com o nível de consciência de cada ser ou conforme o seu grau de conhecimento intelectual. Que às vezes tem seres bravios. E quando a gente fala desse reencontro de almas, eu lembro de um colega de trabalho que ele tinha 30 anos de casado na época, e conversando disso e daquilo outro, ele falou que amava profundamente a sua esposa, mas jamais ele falaria para ela que a amava, porque isso podia fazer com que ela o dominasse. Veja que tamanha condição de não entender que o amor liberta, o amor não aprisiona. E o amor faz bem. Amor é uma espécie de elogio. É tão bom você falar com as pessoas queridas, seja amigo, o cônjuge, um filho, um irmão. Eu te amo. Nem sempre é fácil, mas é. Eu lembro de uma palestra de Medrado, Zé Medrado, que ele, aqui, né, em Conquista, que ele falou assim: um dia eu resolvi sair do meu prédio onde eu moro e falar com o porteiro e quem passar, tivesse por ali, que eu te amo, chegar no trabalho e falar, eu te amo. E as pessoas estranharam. E realmente estranham às vezes. Estranham muito, muito, muito. Estranham de uma maneira significativa às vezes. É o processo do nosso viver nesse reencontro de almas, No livro Nosso Lar ainda, no capítulo Amor, Alimento das Almas, que é o capítulo 18, numa fala de Dona Laura e outros ali para André Luiz, ela vai dizer assim: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Veja que frase espetacular, que está lá no meio do livro, que a gente não percebe. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Quantos trabalham para que a gente possa ter o alimento que nos sustenta na vida cotidiana? Quantos trabalham? Quantos fazem isso com amorosidade? E quando a gente usa
esses processos que vêm da natureza, o mel que as abelhas produzem, né? Outros processos. Que coisa espetacular! Então, todo o sistema de alimentação, a água que nós tanto necessitamos, que é um dos maiores remédios naturais que existem. Se nós tivéssemos o costume de cada meia hora beber 100, 200 ml de água, nós nos livraríamos de uma série de problemas físicos e do próprio adoecimento. Mas às vezes passamos horas sem beber água. Eu lembro que um dia desse um companheiro adoeceu. Eu falei, além dos remédios que o médico vai lhe passar, beba a cada 15 minutos 100 ml de água. Ele falou, eu vou ficar encharcado, mas vai sarar mais rápido. E não é que deu certo. Ele tomou os remédios que potencializaram, mas a água potencializa o remédio. E aí ele me dizia, vixe, eu já bebi 3 litros de água hoje. Até essa hora, daqui para meia-noite que eu vou dormir, vou beber mais 1 ou 2. Mas era bom, foi bom para a saúde dele. E já era idoso como eu sou, melhorou ainda mais. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo, o alimento do universo? Veja que Deus nos oferece o ar, que é o elemento mais precioso, gratuitamente. Nós só pagamos ele quando vamos para o hospital por qualquer enfermidade que precisamos usar o de lá. Mas que vem da própria natureza. É captado da própria ar e transformado em um ar mais purificado, porque nosso corpo está prejudicado e precisa dessa substância. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil é o processo de alimentação. Hoje nós nos alimentamos e é gostoso com carne, com esse negócio todo, precisamos criar fazendas de agropecuária, frigoríficos e coisa e tal, matadouros, suínos, são aves e coisa e tal. Nós ainda precisamos dessa alimentação densa para nos sustentarmos. Mas daqui a alguns milênios, talvez, a gente já abrande esse costume e passe a alimentar de uma maneira mais natural. Já tem pessoas que fazem isso. Eu não consigo ainda fazer, sinceramente. Até já me esforcei algum dia, mas não emplaquei assim. Já deixo alguns alimentos de usar, mas ainda sou desse jaez. Aprendemos em nosso lar, lá na colônia Nosso Lar, que a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte dos homens se aperceba. Nós aqui na Terra não a percebemos. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Mas é preciso que a gente os tenha. Às vezes eu tenho umas conhecidas que falam, Antônio Carlos, eu não acho a outra metade de mim. Eu falei, mas é porque não existe a outra metade, você já é completa. Aprenda a viver sozinha. Às vezes é preciso viver sozinho. Porque às vezes o que vai aparecer não vai corresponder à tranquilidade que você vive. Agora, se aparecer, experimente. Experimente. Que ninguém está obrigado a viver com outro infinitamente até que a morte os separe. Isso é uma ilusão.
que o amor seja eterno enquanto dure, conforme diz o poeta. Mas que enquanto dure se viva intensamente esse processo. E quando isso encerrar, liberte o outro, que tem pessoas que não conseguem libertar o outro. Aprisiona o outro ou fica aprisionado psicologicamente pelo resto da vida. Se separa fisicamente, mas não se separa mentalmente, psicologicamente do outro. Isso é parte da vida. E nesse encontro de almas, para a gente ir findando esse nosso encontro aqui, eu encontrei um poema de um escritor, poeta, jornalista chamado Marcos Paulo Fuentes. É um paulistano. Esse poema é de 1999. Ele tem vários escritos no seu site. Eu achei isso aqui que ele encaixou assim, ó, como uma luva, né, na mão nesse assunto que a Queca nos passou para hoje. Almas que se encontram. Dizem que para o amor chegar não há dia, não há hora e nem momento marcado para acontecer. É uma verdade. Ele vem de repente e se instala no mais sensível dos nossos órgãos, o coração. Começo a acreditar que sim, mas percebo também que pelo fato desse momento não ser determinado pelas pessoas, quando chega quase sempre os sintomas são arrebatadores, vira tudo às avessas e a bagunça feliz se instala. É a pergunta 386 de O Livro dos Espíritos. Às vezes isso acontece assim, que as almas se procuram. Alguém está aqui, vai lá para a Amazônia e encontra a sua outra metade. E convivem bem. Às vezes dá certo por longo tempo, às vezes não dá, porque tem as intercorrências. Mas é isso. E quando a gente já tem outras metades, isso complica. É preciso compreender que a imortalidade é um preceito que a gente deve ponderar nesses momentos para não criar outros compromissos que às vezes se levam encarnações para desatrelar esses nós, essas encrencas, como diz o amigo Alberto Almeida. Quando duas almas se encontram, o que realça primeiro não é a aparência física, mas a semelhança de almas. Você nem olha para a aparência física, você olha para a semelhança de afinidades. Elas se compreendem e se sentem falta uma da outra, se entristecem por não terem se encontrado antes, afinal tudo poderia ser diferente. No entanto, sabem que o caminho é esse e que não haverá retorno para suas pretensões. É como se elas falassem além das palavras, entendessem a tristeza do outro, a alegria e o desejo, mesmo estando em lugares diferentes. Quantas pessoas que se encontram ao longo da vida, fazem seu processo, né, criativo, e depois de um momento se encontram para um relacionamento com estado de conjugalidade, para amizade, quando se trata de amizade. E isso é em todos os campos das polaridades sexuais ou das diversas sexualidades que há no mundo. Que às vezes a gente discrimina pessoas que pensam e que são diferentes de nós, mas que amam como nós amamos. E é por isso que a gente tem que respeitar a diversidade. Quando almas afins se entrelaçam, passa a sentir saudade uma da outra em um processo contínuo de reaproximação.
até a consumação. Almas que se encontram podem sofrer bastante também por muitas vezes. Tais encontros acontecem em momento onde não mais podem extravasar toda a plenitude do amor, que carregam toda a alegria de amar e de que querem compartilhar a vida com o outro, toda a emoção contida à espera do encontro final. Mas se não pode nessa encarnação, vão conseguir em outra encarnação. É por isso que a imortalidade da alma, a reencarnação, esse processo perene de vida não nos traz atropelos, porque a gente sabe que as experiências que não podem ser vividas nessa existência poderão ser vividas em outra e em outras existências. Nós somos seres milenares, já vivemos inúmeras experiências e vamos viver inúmeras experiências para frente, alcançando essa plenitude da evolução na integralidade do ser, no encontro com o divino, que é esse processo de sair do quadradismo inferior e abarcar as dimensões da superioridade, que esse se fecha, mas o outro se abre para as grandiosidades do infinito, do encontro com o sagrado. Como diz Paulo, eu sempre falo isso nas minhas preleções, lá desenvolvendo a questão 1009. Gravitar para o divino é fanal de toda a humanidade, e 3 coisas são essenciais: o amor, a justiça e o conhecimento. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deseja as coisas que se tornam quase impossíveis, mas que são tão simples de viver, como ver o pôr do sol ou de caminhar por uma estrada com lindas árvores, ver a noite chegar, ir ao cinema e comer pipoca, rir e brincar, brigar às vezes, mas fazer as pazes com um jeitinho muito especial, amar e amar muitas vezes, sabendo que logo depois poderão estar juntas de novo, sem que a despedida se faça presente. Porém, muitas vezes elas se encontram em um tempo e em um espaço diferente do que as suas realidades possam permitir. Mas, depois de se encontrarem, ficam marcadas, tatuadas, e ainda que nunca venham a caminhar para sempre juntas, elas jamais conseguirão se separar e, o mais importante, terão de se encontrar em algum lugar. Almas que se encontram jamais se sentirão sozinhas, porquanto entenderão por si só a infinita necessidade que tem uma da outra para toda a eternidade. Que belo, que belo. Que sensacional esse poema. Que sensacional. E, finalmente, para encerrarmos essa nossa fala aqui, desde já agradecendo a todos, a todas, a todos que estão aqui presentes, J. Herculano Pires, no livro Pesquisa sobre o Amor, no capítulo 2, A Busca do Outro, nos diz que o aspecto fundamental do amor é a busca do outro. Que belíssimo. A essência do amor é a afinidade, a sintonia perfeita dos seres que atingiram o mesmo grau de evolução espiritual. Que beleza quando a gente sintoniza com o outro. Embora os encontros, principalmente os encontros conjugais na Terra, eles são mais expiatórios do que afins. Nós sabemos disso. Por isso que os casais têm tanto atrito. E às vezes aquele amor, aquela paixão que faz aquele estardalhaço se apaga com poucos dias depois da convivência. Que conviver com o outro, comer um saco de sal com o outro é um desafio para nós. Mas depois que nós o saboreamos, é uma beleza, é grandioso
grandioso prazer que sentimos. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Evangelho, capítulo 11º, item 9. E vai mais adiante, quando Fénelon, em 1861, em Bordeaux, vai nos dizer: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E o descanso dos reencontros continuarão a fluir. Essas palavras aqui são minhas. Para a grandiosidade desses encontros e reencontros através do amor, do amar e ser amado. No mais, caríssimos, caríssimas, amigos de caminhada, que Jesus, o mestre de todos nós, continue a nos amparar nessa nossa jornada terrestre, até a nossa libertação para outros páramos, e ainda mais, continue a nos amparar para que tenhamos o discernimento de crescer sempre em direção ao divino, ao sagrado. No mais, muito obrigado. Gratidão para todos e todas. Jesus conosco sempre. E essa nossa fala vai ficar gravada aí no Instagram do Jesus de Nazaré. A nossa gratidão a Queca, a todos que compõem a direção do Jesus de Nazaré. Até breve. Jesus conosco, Deus conosco, sempre, sempre, sempre. Muito obrigado. Muito bem.